Bom dia, galera. Repisando aí sobre as nossas discussões sobre, acerca de planejamento urbano, de políticas públicas de desenvolvimento, e aí também entra em voga a questão dos planos diretores. Como é um assunto muito abrangente, a gente vai fazendo esses recortes e depois, para quem tiver mais interesse, a gente vai se aprofundar em alguns vídeos mais dilatados. De início, agora, é simplesmente para inserir a discussão e mostrar para vocês, né? E aí tem uma questão que fica muito latente com relação a plano diretor, a desenvolvimento urbano, políticas de desenvolvimento urbano no nosso país, que criaram um instrumento, né, e acabam confundindo o objeto com o conceito. O objeto não é o conceito, então o plano diretor é muito maior, ou deveria ser muito mais abrangente em termos de discussão, e eu, no meu entendimento, ainda tem uma precariedade, porque resolveram inserir validar e discutir a validação dos planos diretores como lei, né? E na verdade era um instrumento para políticas públicas, então ele tinha que fazer um travamento ou regras de controle para que os gestores públicos e aí, claro, o legislativo legislasse sobre esses enquadramentos, mas aí como existe uma tensão muito forte no mercado de forma geral, assim como as grandes incorporadoras tensionam a discussão para flexibilizar a legislação e a leis de uso de ocupação do solo. Aí existe também, por outro entremeio, o executivo que necessita de arrecadação, e aí, dentro dessa dinâmica muito forte de tensionamento, acaba que as políticas para o desenvolvimento urbano, elas são desenvolvidas para atender interesses e não interesses, para atender interesses do mundo capital, e não de interesses da população, que seria o interesse coletivo e o interesse público, o viés para qual o pensamento foi elaborado. Então, enquanto nós não fizermos a atividade de repensar essas técnicas e colocar para a população de maneira certa e não de maneira restrita, porque convocações para debate, se a pessoa não sabe o que significa, o que deseja, ela vai para uma assembleia dessa ou para uma reunião de plano diretor para pedir asfalto, saneamento básico, que seria o princípio básico das coisas, né? Então, assim, nesse sentido todo, como um todo, vale a pena antes de discutir sobre plano diretor, mostrar para a população o que é esse instrumento. E é instrumento, não é uma legislação, não é um documento para legislar sobre ele ou para regrar sobre certas coisas. E aí acaba sendo permissivo em certo sentido e ou sendo muito restritivo em outros. Dessa forma, acho que vale a pena a gente entender que o grande problema do Brasil não é a legislação, né? É a descontinuidade política. A cada 4 anos se muda tudo, a cada 4 anos a mesma ladainha. Então, dentro desse entremeio, deixar aí para vocês um pouco de reflexão e aí um momento de lazer para vocês daquilo que eu determino ou denomino como o hino da política pública brasileira. Ando na rua agora, o meu carro pifou. Se não entalhando, foi olhar o motor. Então pagava choque, uma fumaça danada. Eu fui pedir auxílio a uma moça e parada. Tem gente que já nasce com a vida abençoada. Se perde um ministério, sempre fica embaixada. Os caras do meu time sempre jogam no sufoco. E ceia de ano novo comem carne de pescoço.